paz do Senhor Jesus, vai tudo bem por aí? Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. E se aí não tá, vai ficar, eu profetizo que vai ficar tudo bem na sua vida. Ô, glória! Nós estamos começando mais um Livres Podcast. E hoje, meu irmão, minha irmã, varoa e varão, nós estamos com uma convidada daquelas que não tem trava na língua. Eita, glória a Jesus, mas fala a verdade. Aleluia! É a missionária Dalma, gente. Seja bem-vinda. Pai do Senhor, gente. Que Deus abençoe, viu? Amém, Pai do Senhor. Que orgulho, que honra, que maravilha ter você aqui. Amém. Como é difícil trazer essa mulher num podcast, minha gente. Num bate-papo, mas é um bate-papo que a gente vai falar aqui da palavra de Deus. Amém. Né? Nós vamos esclarecer dúvidas, né? Falar coisas que você aprendeu ao decorrer da sua caminhada, sobre seu ministério. Mas a gente já quer começar sabendo como foi que nasceu seu ministério. Tânia, primeiro, antes de começar a falar, eu quero agradecer. Obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada por poder estar aqui. Muita gente boa já passou por aqui. Mas, enfim, é uma oportunidade, né? De estarmos aqui mais juntas e compartilhando das nossas experiências. Você me fez a pergunta como começou o meu ministério. Vamos lá. Eu não nasci numa família crente, porque todo mundo, quando vê a gente pregando no altar, tem essa visão de que a gente é filha de pastor, neta de pastor. Não. Eu venho de uma cidade muito pequena, conhecida como Alto Boa Vista, no Mato Grosso. Olha. Uma cidade que tem, 5 mil habitantes, né? Uma cidade muito pequena mesmo, pacata. E meu pai é paraibano, ele migrou para o Mato Grosso, ele conheceu minha mãe e constituiu família. A nossa família não era nem uma família crente, nem uma família descrente, nós não, na verdade, não íamos em lugar nenhum. A nossa vida era, durante a semana trabalhava, né? E final de semana ia para festa. Meu pai vereador de 5 mandatos já dentro da cidade, então uma pessoa muito influente. A gente participava naquela época, tinha muito comício, muita festa, muita comida. Então, assim, eu sempre tive muito envolvida com a sociedade, lutei capoeira. Sério? Eu era danada demais. Também dançava quadrilha, pulava carnaval, jogava vôlei, aquelas coisas de cidade pequena. Sim. Que o povo faz tudo, todo mundo assim junto, né? Então, a minha infância, a minha juventude foi toda fora da igreja. Dava sábado, a gente ia pra festa, domingo festa, de vez em quando que ia numa missa no domingo. Tinha amigos em comum que era evangélico, que dava final de semana, chamava pelo meu pai ser vereador. Vereador Paraíba, vem aqui num culto. Meu pai ia num culto final de semana, muito esporadicamente. Mas ninguém era crente da minha casa. A primeira pessoa que aceitou Jesus na minha casa fui eu. Sério? Gente do céu, que legal. A primeira pessoa que veio para Jesus foi eu. E como foi isso? Na verdade, eu sempre gostava de ouvir louvores, ia na igreja de vez em quando. E aí eu lembro que uma vez nós chegamos numa festa e eu fui deitar para dormir e o Senhor me deu um sonho, né? Tinha um pastor que era muito amigo do meu pai, na época, se ele for assistir, ele vai lembrar, pastor Wilson, e a filha dele era muito minha amiga, a Tabita, e eu já tinha outros amigos na igreja, Cintia, enfim, outras pessoas já me evangelizavam, já cantava louvores, às vezes estava junto ali na praça, uma pracinha bem pequena da cidade, conhecida como Praça Cariri, ali tomando um tereré. Povo de cidade pequena faz tudo, todo mundo, tudo junto. É muito bom, né? É bom, não tem esse negócio de perigo, né? Sim. A gente reunia pra jogar queimada, bete, o tempo do bete no meio da rua. Nossa, então, era bom demais. A gente brincava. Então, eles não me evangelizavam. Mas o meu encontro com Jesus foi através de um sonho. Eu lembro que eu cheguei de uma festa, eu tive um sonho. Eu deitei e esse sonho era meio que uma visão. E eu deitada na cama, Deus me mostrava como se fosse um portão do céu. E esse portão, ele se abria para dentro. E eu lembro que no sonho eu vi aquelas mulheres de branco, aqueles homens de branco com semblante muito bonito, aquele povo entrava naquele céu, eu sabia que era o céu. E quando eu vinha para me entrar, um homem me chamava pelo nome 3 vezes e falava assim: Dalma, 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 desse jeito que você tá, você não pode entrar. Aí eu pensava, gente, que jeito?
E eu era bem magrinha naquele tempo do Tchan, né? Segura o Tchan, quem é que não lembra? Shortinho do Tchan, aquela coisa toda. E aí eu bem magrinha, e eu pensava, no sonho eu olhava pra mim, eu com um shortinho curtinho, uma roupinha com a bucha de fora. E aí eu olhava pra mim e eu dizia, gente, será que esse homem tá falando comigo que eu não posso entrar por conta dessas roupas? Aí ele tornava a falar, eu tentava forçar a entrada. E ele falava pra mim, desse jeito que você tá, você não pode entrar. Que forte. Aí eu perguntava, por que que eu não entro? Porque eu achava que era por conta da roupa. Sim. Aí aquela voz falava assim, porque você tem que nascer de novo. Eita! Aí eu entendi, eu falei, como é que é nascer de novo? Eu tava igual aquele homem da Bíblia. Nascer de novo, eu já sendo velha, como é que é esse trem? Aí aquele trem me perturbou, eu não dormi de noite, amanheceu o dia, eu fui na casa do pastor Wilson na época, né? E ali na casa dele, pedindo orientação, ele me orientando, conversei com ele durante o dia. E ele me fez o convite, ele falou assim, filha, vai ter um culto hoje de doutrina. Era o tempo do culto de doutrina, terça-feira. E vai ter um pregador. E aí você vem no culto. Você acredita que eu aceitei Jesus no culto de doutrina? O pastor Francisco estava pregando, pregou uma mensagem, encaixou com aquilo. E depois que eu tive aquele sonho, eu fiquei perturbada, sensação de morte. Parece que nada estava bom e o pastor me explicou, olha, você tem que aceitar Jesus, deu aquela palavra pastoral. Quando foi no culto de doutrina, eu aceitei Jesus. Ali começou meu ministério. Eu aceitei Jesus com 15 para 16 anos e aí começou os primeiros desafios. Nossa, que diferente a forma, né, que Deus te chamou. Foi. Diferente e bonito também. Diferente e bonito. Aí começou o desafio. Filha de vereador, cidade pequena. Nossa. Aí a gente tem uns namoradinhos peguete, aquelas coisas, muito... Naquela idade ainda. Tá entendendo? Um namoradinho de colégio. Aí, não, mas Radalma era... Porque eu sempre fui, Aitana, e eu não perdi esse jeito meu quando eu vim pra igreja. Sempre fui muito danada. Imagina! Onde que eu tava, eu era destaque. Na quadrilha eu era mais atentada. No futebol eu era mais danada. Então todo mundo conhecia a filha do Paraibinha. Sabe o que o povo falava de mim na cidade? Quando o pai dela aposentar, que meu pai ganhou 5 vezes consecutivas para vereador, a Dalma vai ser a prefeita da cidade. A Dalma vai ser a vereadora. Eu subia no palanque, eu discursava, né? Então eu sempre fui boa para falar. No meio do povo eu não sou perdida em lugar nenhum. Chego, faço amizade com o velho, com o novo, com o crente, com o descrente. Então começou os meus primeiros desafios de desvincular do mundo e se inserir no contexto da igreja. Nossa, aí é desafio mesmo. Não é fácil. Porque o povo falava assim, a Dalma tá na igreja, deve estar querendo derrubar alguém. Deve estar querendo agarrar alguém. Ah, isso aí é fogo de paz, isso aí não vai durar. Eu tive muita pessoa, louva a Deus, porque eu tive muitas pessoas dentro da igreja que me receberam com carinho. Eu tive um pastor que foi pra mim, Aitana, excelente, ele nunca virou pra mim e falou assim, você não vem pra igreja com essas roupas suas de piriguete, você não vai vir de calça. Não, nunca. Ele deixava eu cantar com jovem, ele deixava eu me inserir com jovem, e tinha irmãs do ciclo de oração. Eu sempre fui uma moça que gostei de participar do ciclo de oração, então eu sempre tive aquelas irmãs que vinha, trazia pra mim saia, né? Eu lembro que as irmãs juntou, me deu 2 saias, era uma saia, eu lembro como hoje, branca com azul e outra preta, era bate e veste, que eu já queria mudar as vestes, o Espírito Santo já começa a incomodar, você já começa a orar, a querer batismo com o Espírito Santo. E aí meu pastor sempre foi assim, muito visionário. Um dia ele chegou em mim e falou assim, Dalma, Deus tem um chamado na sua vida e o que Deus vai fazer é muito rápido. Então, com 3 meses de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de jovem. Que bênção. No altar, eu fui batizado porque eu estava buscando aquilo ali. Com 8 meses de crente, eu batizei nas águas. Com 1 ano, eu ajudava a liderar os jovens da minha igreja. Com 1 ano e pouco, eu gravei os meus 3 primeiros CD. O povo acha que eu comecei meu ministério pregando. Eu não comecei meu ministério. Então a Dalma é cantora, gente. Olha só. Se eu cantar, minha irmã, espanta a igreja inteira. E como que você gravou? Eu achei que eu cantava. Aí, ah, você achou? Eu cantava ali no Ministério Louvor, a turma junto, todo mundo canta, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou gravar CD, vim pra Goiânia, escolhi. Aquela época era 15 faixas, mas o playback, era né? Mesmo. E aí eu gravei, tinha um hino pentecostal, outro lento e tal. Gravei 3 CD de louvor, fiz lançamento e tudo. E aí eu comecei a fazer a obra com as missionárias que ia pregar e me levava pra cantar. Eu comecei junto com os outros.
Tudo é experiência, né? Cantava que retumbava. Não, cantava que era só o sangue. Acho que os irmãos faziam até não. assim, ó. Canta pra nós, Meu, hein? tu é doido, tu quer quebrar teu podcast, arrebentar. O YouTube vai te cortar se eu cantar aqui, mata todo mundo. Eita, Jesus, agora eu queria até ouvir esse CD, não canto ué. nada não, minha irmã. Esse CD tem a relíquia. Lá na casa da minha mãe, a Niancra viu o CD, tem lá. E eu vou te contar, eu achava que eu cantava, abalando o Brasil. Aí eu pensei assim, gente, eu vou arrumar outra coisa aqui, porque senão não vai virar nada. Mas não era, Deus tinha um chamado pra mim. Eu digo que serve, né? Sim. Serve de experiência. Eu precisava começar a fazer a obra. Então as irmãs que iam pregar me levavam pra cantar. Então eu já fui inteirando como é que era. Eu segurava a mala das missionárias. E é Deus já me preparando pro grande ministério que ele tinha pra me entregar. Ainda bem que no meio gospel existe isso, né? De mesmo quando você não é tão bom, as pessoas te abraçam. Abraça, tinha uns que falavam assim, minha filha, você não canta nada. Você vai morrer de fome, você não canta, né? Tudo. Aí eu pensava assim, não, vamos fazer na obra. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Me apaixonei pela palavra. E aí, quando eu comecei a pregar, eu falei, rapaz, eu vou largar esse negócio de cantar de mão, porque eu não canto nada. Aí você descobriu que você... Aí eu descobri qual era o meu chamado, né? Olha que bênção. E hoje, quando o povo chama eu assim, missionária, você vem pregar e você canta? Eu digo, não, eu vou pregar, chama o cantor. Eu não me sinto à vontade para cantar, eu me encontrei na palavra, Sim. né? Hoje, quando eu chego para pregar, a forma que Deus nos usa, a forma que o Senhor liberta as pessoas, salva. Então, eu encontrei o meu ministério. As pessoas, eu vejo que tem essa dificuldade de querer exercer o ministério a qual não é o dele. Não adianta eu permanecer no ministério de louvor se aquele não é meu ministério. Tem pessoas que ele quer fazer tudo. Ele quer cantar, ele quer pregar e às vezes acaba não fazendo nada bem. Eu digo que você tem que se encontrar. Você tem que saber para que Deus te chamou. Fazendo assim, você vai fazer tudo bem feito do jeito que Jesus quer. Olha só, gente, que interessante. Então, quando você se encontrou na palavra, ali você viu que realmente você estava no caminho certo e começou a se aprofundar, virou uma amante da palavra. E nós sabemos que a sua forma de trazer a palavra é uma forma assim que realmente entra dentro da mente da pessoa. Se você estiver sentado ali ouvindo a Dalma ministrar, gente, vocês ficam 2 horas ali tranquila achando que passou meia hora. Porque é uma coisa gostosa de ouvir. Mas assim, foi assim desde o princípio? Foi nada, eu comecei a pregar, eu pregava ruim demais. Os primeiros CD meu, ai. Ainda bem que ela é sincera, né, gente? Não, eu não dou conta, você me conhece, você sabe que eu sou reto e direto. Eu digo que a pessoa vai aperfeiçoando, né? Eu comecei a pregar, eu pregava ruim demais. E aí, meus pastores vai, Dalma e tal, e eu fui estudando. Fiz o básico de teologia, fiz um médio, fui fazendo avançado, fui buscando e fui correndo atrás. Aí, nesse período, fui fazer faculdade, né? Fiz faculdade. Então, assim, você vai correndo, você vai buscando, você vai se evoluindo, né? Só que no começo, eu queria pregar, isso aqui é algo que eu vou falar exclusivo, vai dar até corte. Eu queria pregar dentro da caixa. O que é dentro da caixa? Eu vi aquele padrão de pregador e de pregadora. Pai do Senhor, meus irmãos, nesta noite, aquela coisa... Uma hora só de saudação. Aquela coisa formal, com a cara ruim. E eu achava que pregar era aquilo ali. Eu pensava, eu tenho que pregar, isso aqui é o padrão da pregação, né? Sim. E aí um dia, eu com muito conflito, porque eu no meu dia a dia, quem convive comigo sabe que eu sou espontânea, brincalhona, quem tá comigo é o tempo todo rindo. Eu pego no pé de um, pego no pé do outro. E é o meu jeito, eu sou pra cima. Eu sou ligada nos 360, no 12. Então, assim, na hora de eu pregar, eu queria mudar a minha característica. Aí eu passei a pregar séria, mais introvertida. Aí quando foi um dia, eu percebi que não tava virando nada. Aí eu fui orar, falei, Senhor, só tem mesmo chamado de pregação pra mim, que esse trem aqui não tá virando é nada. Aí Deus levantou uma profeta e falou assim, filha, eu não quero que tu mude o teu jeito. Porque eu te criei assim. Isso aí eu puxei do meu pai. Meu pai canta repente, meu pai é animado, é brincalhão, é extrovertido. Aí Deus usou a profeta e falou assim, eu te fiz você alegre, eu te fiz você espontânea, eu te fiz você pra cima e você vai passar isso para o público. Quando você pregar, você tem que ser você não pode ser outra pessoa. Aí eu comecei a pregar do meu jeito. Aí foi quando começou a vir as agendas, vinham os convites.
Aí, por exemplo, eu prego, mexo com um, mexo com o outro. Você vê, eu começo a pregar no altar, desço. Daqui a pouco eu tô pregando junto com as pessoas, põe o microfone na boca. E aí tô aqui pregando, já subi um, já chamo o outro. Até pra profetizar, eu profetizo brincando. Então, assim, é a minha graça, a minha alegria. O povo até fala, Dalma é o Cláudio Duarte de saia. Não é que eu imito o Cláudio Duarte, eu sou assim o tempo inteiro. O tempo todo mesmo, viu, entendeu? gente? Você convive comigo, você sabe, eu sou assim o tempo todo. Então, meu ministério, ele alavancou, ele rompeu, quando eu não precisei mudar minha característica para fazer aquilo que Deus me chamou. Porque não tinha como eu ser duas pessoas. E você acha que hoje em dia as pessoas fazem muito isso? Entrar dentro de uma caixa e acaba que, em vez de ser uma coisa boa, se torna uma coisa chata? Ah, entendeu? O que mais tem é pessoa querendo ser o que não é. Tem Eu demais. conheço gente que na porta da igreja você fala pra ele, Pai do Senhor, irmão. Aí ele, Pai do Senhor! Aí quando vai pregar, transforma. É verdade. Então, você não precisa mudar sua voz, seu jeito de gesticular, de chamar o povo. Não, você não precisa virar outra pessoa. Tem gente que quando ele vai pregar, ele quer virar outro pregador. Até o jargão do outro ele quer imitar. Não, para cada pessoa Deus tem uma característica. Eu creio muito que Deus usa do jeito que você é. O que Deus tira, é pecado. Agora, característica, se você é alguém que tem aquela característica, por exemplo, gosta de cantar pentecostal. Não, mas o que tá fazendo agora sucesso é cantar lento. Você não vai se encontrar. É igual você quer me matar e mandar eu pregar séria. Eu não dou conta, a mensagem não flui, as revelações não vêm. Fica amarrado ali, Amarra, né? o povo não converte. Tem pastor que quando eu chego para pregar, ele já fala, prega do seu jeito. Que bom, né? Muito bom isso. Já fala desse jeito, prega do seu jeitinho. Tem até um vídeo seu que viralizou de uma história aí de uma mulher que foi pedir oração e aí uma foto, se eu não me engano, que repercutiu bastante. Então, assim, sua forma de sinceridade é o que tem te levado ao lugar onde você está, né? O próprio Deus tem te levado. Você tem algo a falar sobre esse vídeo que viralizou? Ai, minha filha, é tanto vídeo que o povo corta meu, que eu não... Um dos primeiros que foi na época que você vendia as trufas na igreja. O da trufa mesmo foi que viralizou. Deixa eu te falar. Eles pegam as partes minhas que eu prego, 40 minutos de mensagem. Aí eles pegam as partes engraçadas e eles cortam. Tem vídeo meu que eles cortam quando eu tô assobiando, chamando alguém, mandando aumentar o som. O que eles veem que dá engajamento, eles cortam. Os meus cortes mesmo, se você for no meu Instagram, que eu faço, é eu pregando. Esse vídeo mesmo das trufas. Quando termina o culto, eu sempre levo um material para me vender, né? Levo uma t-shirt, uma camisetinha, sempre para poder ajudar no ministério, porque o ministério em si ele tem muito gasto. E o meu ministério, ele não é só entre quatro paredes, eu tenho família que eu sustento, tem igrejas que eu abençoo, tem trabalho que a gente faz de cesta básica, isso aqui tem coisa que a gente faz que eu nem gosto de postar, tá expondo, Sim. né? Visitas em hospitais, trabalho de cesta básica, pastores, missionários que a gente sustenta, enfim. Então esse material que eu vendo quando termina o culto é para ajudar nesse projeto. Aí quando termina o culto, eu sempre falo, irmãos, quando acabar o culto, eu tenho meu material, você passa lá fora, tem lá minhas paçoquinhas. Agora paçoca, antes eu fazia trufa, mas que trem dá trabalho demais. Tem dia que desinforma, tem dia que não desinforma, aquilo ali é só o sangue. Aí eu falei, não, vou parar com esse trem, né, dando trabalho. Aí eu comecei a vender as paçocas, eu compro a caixa da paçoca e vendo, né. Aí eu falei, eu tenho que inventar um jargão aqui pra me vender essa paçoca. Aí, quando acaba o culto, eu digo, irmãos, se terminar o culto, você passa lá fora. Eu tô vendendo uma trufinha para abençoar meu ministério, 1 é 3, 3 é 10. Aí você pode perguntar, mas se 3 trufa, 1 é 3, 3 é 10, então 3 trufa dá 9. A trufa é minha, o preço que eu quero é R$10, você não vai botar preço nas minhas coisas. Aí o povo já ri, né? Aí eu já faço aquela graça, eu digo, irmão, belisca quem tá do teu lado, profetiza uma semana de bênçãos. Aí o povo repete, né? Aí eu digo assim, abraça ele e diga assim, irmão, paga uma trufinha pra mim, que tu nunca me deu nada. Aí a galera ri, aquela coisa. Então, quando ele chega lá na banca pra comprar a trufa, na maioria das vezes, ou a paçoquinha, eles pedem oração, eu oro por eles. Aí eles abençoam meu ministério e fica brincando. Missionária, eu não tenho R$1, não, de troco. Missionária, tal. Então, assim, o pessoal vai e faz esses cortes. Eu já tô acostumada, né? Nós estamos vivendo em uma época que não tem mais CD, não tem mais DVD. Agora é internet. Então, nós estamos fazendo essa live aqui. Você não vai segurar, tem gente que vai baixar isso aqui, vai fazer os cortes, a internet não tem cabresto, a internet não tem cerca, e a gente vai viver brigando. Eu mesmo tenho comentário que eu nem respondo,
né? A gente vai viver brigando com o povo, degladiando. Tem gente que não tem estrutura. Vou processar. Não, irmão. Haja advogado para processar esse tanto de pessoas. Você tem que ter uma mente boa para aguentar. Porque os mesmos que fazem os seus cortes, te elogia, mas te dá pancada. Quando saiu esses vídeos meu, da trufa, fazendo a casa de Deus de comércio, não sei o que, gente que não me conhece, nunca me viu. Então a gente vai relevando e seguindo o ministério. Eu vejo muita gente elogiando e dando risada. É muito menos as pessoas que criticam, né? Mas tem. Mas tem. Você falou uma coisa muito interessante aí, né? Sobre viver do ministério e ajudar outras pessoas. E algo que é muito polêmico, que algumas pessoas defendem, outras não. Que eles falam cobrar, né? Que é a oferta, que é ali algo pelo seu ministério, que você vive disso e vai lá. O que você fala sobre isso? Sobre oferta, sobre cobrar ou não, dar um valor ou não? Aitana, eu sempre falo, a pessoa tem que ter uma consciência. Quando você vai tirar uma pessoa da casa dele, a pessoa já tem gasto. A pessoa subiu no ônibus, ele não vai chegar lá no guichê e falar assim, ei, me dá uma passagem aí pela fé. Não, você vai gastar. Dentro do ônibus o camarada tem que comer, que ele não vai de bico seco com a boca aberta, esperando cair chuva, vento. Não, o cara tem que comer um sanduíche, tomar um refrigerante. O camarada vai chegar para poder pregar, ele tem que hospedar. Ou vai largar o pregador lá no meio da rua, ele vai entrar na igreja só na hora de pregar. Não existe isso. Ele tem que hospedar ou numa casa, ou no hotel, ou numa pousada. E aí o camarada vai lá, vai pregar 2, 3 dias. O camarada tem família. O camarada tem mulher. O camarada tem filho que estuda. O cara tem que pagar água, energia, aluguel. Então, se o pastor da igreja que está levando tem que ter a consciência de abençoar quem está ali levando a mensagem. Tem que abençoar. Preparar uma oferta de honra, né? Eu não digo a pessoa, eu só vou por tanto. Eu só vou, não. A pessoa tem que ser maleável. Irmão, geralmente, para essa localidade sua, se eu for no meu carro, querido, de combustível eu gasto tanto. E para essa localidade, deslocamento, levando em consideração o desgaste do carro, manutenção, risco e tudo mais, eu consigo fazer aí dessa maneira. As minhas agendas, eu sempre saio de casa combinada, aliançada com a igreja. Eu prefiro ouvir da igreja. O que é que vocês podem me abençoar? Qual é a forma que vocês podem me abençoar? Agora, a igreja não é obrigada a me levar. Como eu também não sou obrigada a sair da minha casa, sendo que tem gente que ele quer colocar uma maneira que fica impossível de você sair. Você vai sair e não está cobrindo nem os teus gastos que você vai ter. A tua passagem, a tua comida, quer que você vá de qualquer jeito. Eu já passei muita luta, Aitana, na obra. Eu já fechei a agenda de falar para a pessoa assim, irmão, eu vou, chegar aí, você me dá aí o combustível e o que a igreja sentir, terminar o culto, a pessoa juntar a moeda e me dar R$7. E eu ter que tirar do meu bolso para pagar o meu etanol de ida e volta. Então eu não sou contra você combinar com a igreja, para dar o prazo da igreja trabalhar, o pessoal de se organizar. Agora, o que eu não aceito, o que eu sou contra, é pregador que cobra R$50 mil para pregar na igreja. Já é um pregador absurdo, que né? cobra 10 mil conto para falar 40 minutos. Tem pregador que ele quer ganhar mais do que um médico que trabalha 6 anos, estuda 6 anos, trabalha para morrer. Tem pregador que hoje ele quer viver como popstar, entendeu? Ele quer ganhar 50 mil em cada ministração, 10 mil em cada ministração, 7 mil em cada ministração. Se não for assim, eu não vou. Tem pregador que ele escolhe a igreja que ele quer pregar. Cantor, ele não vai em igreja pequena. Ele quer igreja grande. Igreja que coloca em hotel 5 estrelas e muitos deles reclamam. Eu sempre falo, a pessoa que leva tem que ter o equilíbrio para levar e quem vai tem que ter o equilíbrio para ir. Porque quem vai, o obreiro é digno do seu salário. A gente tem que abençoar. Sim. Agora tem pastor de igreja, Aitana, que não recebe um salário mínimo. Aí quer dar para pregador 10 mil reais. Eu sou itinerante. Aí sufoca a igreja, coloca a igreja para fazer coisas e os membros vão ficando sufocados, não sentem a presença de Deus e se torna um fardo, né? Na verdade, em vez de ser algo bom, uma festa que edifica. Eu vejo assim. Quer dar para o pregador o que nem o pastor da igreja recebe, estando lá cuidando deles o mês inteiro. Eu acho o seguinte, tem que abençoar? Tem. Se eu fosse pastora de igreja, como que eu abençoaria o ministro?
querido, você pode vir, vou pagar sua passagem de volta, ou vou dar o seu etanol, vou pagar suas aéreas, você vem sozinho ou com acompanhante, que é interessante também a pessoa que é casado andar com o seu cônjuge. Chegar aqui, tem um hotel bacana te esperando, você vai comer aqui junto com a igreja, e eu preparei uma oferta no valor de tanto. O irmão acha que supre as suas necessidades, aí o ministro da palavra vai falar, pastor, o senhor consegue melhorar um pouquinho? Não, meu pastor, tá beleza, tá ótimo, tá bom. Não, meu pastor, tranquilo. Então, tem que ter essa conversa entre a igreja e entre o ministro. Agora, eu também não concordo você levar o camarada, você tá tirando ele da casa dele e despede ele com um abraço de Roberta Miranda. Vai com Deus. O cara sai de lá liso, igual bucho de cobra, sem nem R$1. Chega na casa segunda-feira, eu fico querendo comer, a mulher, meu filho, tem que pagar água, tem que pagar energia, e o camarada fala, não, meu amor, eu preguei 3 dias, o pastor me deu R$10. Ainda tem gente que fala assim, ah, não, ele não trabalha porque não quer e tal, sendo que Deus tem a chamada, mas é isso aí. Ah, entendeu? Tem gente que ele consegue conciliar o trabalho secular com a obra. Eu te falo pra você que dá pra fazer, dá. Dá pro cara trabalhar durante o dia e pregar de noite, dá. Só que de uma certa forma fica limitado. Por exemplo, o camarada trabalha durante o dia, ele precisa atender um congresso de 3 dias pra fora, ele vai ter que faltar sexta-feira ou na segunda. Sim. Então já complicou o serviço. Um ficou pela metade. Então tem que alinhar. O camarada é o quê? Ele trabalha, ele é itinerante ou ele é só itinerante? Ele vai ficar só na obra? Ele vai trabalhar secular? Tem que alinhar. Eu digo que tudo alinhado não dá problema. O que dá problema hoje é a pessoa que não tem chamado, porque tem 2 tipos de pessoa. Tem o que não tem chamado para viver só da obra e quer viver só da obra e tá pagando um preço terrível. Não tem nada para comer em casa, porque a pessoa que ele foi chamado para viver só da obra, Deus cuida dele. Verdade. Eu falo para você que eu sou enfermeira padrão formada, dispensei um trabalho de R$10.000 para trabalhar numa aldeia. Deus falou para mim, usando profetas e comigo mesmo, que não me queria trabalhando secular. Hoje Deus me deu casa, me deu carro, Deus cuida de mim, Deus zela de mim. Mas eu sempre digo, não inventa de viver da obra se você não tem chamado, porque não é fácil. Tem muita gente que olha a obra como uma forma de sustento, né? Infelizmente. Irmã, se você for viver na obra, achando que você vai enricar, achando primeiro que a obra não é para você enricar, é para você ganhar alma. Agora, todo aquele que Deus chama, Deus capacita e Deus sustenta. Deus sustenta. Ele cria situações, né, na vida da pessoa. Para te abençoar. Olha só que bênção. E assim, eu creio que você deve ter alguma experiência assim, extraordinária. Eu mesmo, uma vez aconteceu que caiu um dinheiro na minha conta e o gerente não soube explicar de onde veio. E eu tava precisando muito ali para suprir uma parcela, né? Então, assim, sempre acontece isso com pessoas que vivem ali da obra, de um dia que Deus age dessa forma. Você tem algo assim que você se lembra aqui agora? Minha filha, se eu for te contar, nós vamos ficar aqui 3 dias e 3 noites. Eu vou te falar um negócio pra tu. Quando você tá no centro da vontade de Deus, você vive milagre em cima de milagre. A minha casa que Deus me deu foi milagre, né? Eu não tinha condição de comprar. Foi um milagre de Deus. Deus preparou a quantia para me comprar minha casa. Meu carro, da mesma maneira, eu tenho esse testemunho gravado meu no meu canal do YouTube. E algo que me marcou por esses dias, algo assim, corriqueiro. Minha pastora mandou mensagem para mim, ela queria ir lá em casa me visitar. E eu sou muito simples, então eu sou da roça. Eu sou acostumada a comer naqueles pratos de esmalte que queima as mãos da gente quando tá comendo, tem que comer subiando. Queima mesmo. Tá entendendo? Então eu sou simples. Aí ela foi lá em casa, eu queria dar o melhor pra ela. Eu falei, gente, vou comprar uns pratos, uns trem. E aí onde eu encostava, metendo o cartão pra riba, né? Passando o cartão. Aí eu falei, meu Deus do céu, quando a pastora for lá em casa, eu tô frita nesse cartão de crédito. E aí eu comprei uns pratos, comprei umas coisas, fiz uma mesa posta, tudo chique pra ela. Aí a minha amiga tava mais olhando, falou assim, dá um aniversário da sua pastora. Falei, vixe, ainda tem mais esse gasto. Meu Deus. Além dos pratos, além dos trem de comer, ainda tem mais isso. Ela falou assim, bora comprar um perfume pra ela. Eu fui perguntar o perfume que ela gostava e tudo, comprei o perfume. E aí eu fiz aquele banquete, recebi ela com honra. E ela passou o dia comigo lá em casa e tudo. Ficou comigo lá até de tarde pra me poder ir pra uma agenda de noite.
E aí eu preocupada, quando ela foi embora, eu falei, gente do céu, agora eu tô feita me pagar esse cartão, porque eu comprei trem demais pra poder fazer. Eu queria fazer o melhor, né? Queria fazer o melhor. E aí eu tô num culto, fui pregar numa igreja de noite. Tô pregando, desci do altar, Deus me mostrou um rapaz, chamei ele no altar. Quando eu tô indo no rumo do altar, um camarada bate a mão no meu blazer, me segura, falou assim, irmã, quando você tava pregando, Deus mandou pedir o número do seu Pix. Aí, na hora que ele falou, eu já fui falando o número do Pix, né? Ele depositou R$1.000 pra mim. Meu Deus. Aí, minha família comprou uma viagem, nós estamos em Caldas Novas lá banhando. Eu tô tomando banho lá dentro d'água, lá, tudo no clube. Topei com um amigo meu de muito tempo que eu não via. Ainda bem que crente tem que andar comportado, né? E eu banhando e tudo, e meu amigo, missionária Dalma. Aí eu fui lá perto dele, nós conversando. Aí ele falou assim, e aí, como é que você tá? Beleza, nós conversando e tudo, confraternizando. Ele falou assim, já deu uma olhadinha no seu Pix antes de você vir pra cá? Eu falei, não, moço, nem de Pix. Eu olhei hoje, tô aqui banhando, quero saber de Pix. Ele falou, vai lá que eu depositei uma benção pra você. Quando eu olhei no Pix, tinha R$2.500. Então, assim, é as poucas coisas que Deus faz. Eu sempre digo que quem honra é honrado, quem semeia, colhe. Eu recebi minha pastora com honra, comprei coisa que não tinha, preparei o presente, você vê, naquele dia, 1.000 com 2.500, 3.500, paguei cartão, ainda fiz feira, sobrou. Então, eu creio num Deus que supre. Eu creio num Deus que cuida. Aleluia. Quem ele chama, ele cuida, ele capacita. Ele cuida, mas também não vai sair, gente, pelo amor de Deus, comprando carro zero e depois falando, Deus, cadê Deus, né? Tem que ter programação. É, tem que ter um propósito, né? É verdade. E assim, esse evangelho que nós estamos vivendo, né? Você que veio lá daquela época, eu acho que é mais ou menos da mesma época minha também, e vê hoje. O que você tem a dizer para essa geração, nas mudanças que têm acontecido dentro do evangelho? Ai, Tana, tem mudança que é boa. Tem mudança que é boa. Uma mudança boa que teve do tempo que nós converteu para cá. A chegada das redes sociais. Hoje você pode pregar. Nós vivemos num país livre. Aqui ninguém apanha. Nós não é proibido de pregar. Eu posso sair com você aqui, pregar numa praça, pregar no hospital, a pregar em qualquer lugar, aproveitar as oportunidades, pregar numa live, pregar num show, um evento de prefeitura. Então, assim, o evangelho, ele expandiu. Hoje, quem quiser gravar, tem uma oportunidade de ir numa gravadora gravar um single, um cover. Quem hoje quiser ser pregador da palavra, tem curso online, tem aula de teologia online. Hoje só não aprende a palavra quem não quer. Tem ao vivo, os cultos ao vivo, né? Hoje está muito fácil você ser crente. Muito fácil. A gente tem acesso palpável na mão, assiste uma pregação, faz um curso, faz algo que você quer fazer. Só o que nós não podemos perder? A essência da palavra. A nossa geração antiga era uma geração que orava mais. Essa geração Sim. hoje é uma geração que ora menos. A nossa geração antiga era uma geração que tinha mais amor pela palavra. Hoje nós vivemos uma geração que gosta de muita palavra coach. Vou fazer, vou te dar, vou realizar. Quer o coach, mas não quer a cruz. Quer o coach, mas não quer arrependimento. Quer o coach, mas não quer confessar pecado. Então a geração mudou. Hoje nós estamos vivendo uma geração, eu sou de um tempo que para lotar a igreja, você fazia ali um propósito de oração, quando era de noite, o fogo caía no culto de doutrina, criança era batizada com o Espírito Santo. Hoje em dia, para lotar a igreja, você tem que ter telão de LED, jogo de luz, pregador de fora. Os crentes tá lerdo, à toa, viciado. Estamos vivendo uma geração que para encher a igreja tem que trazer o pregador de fora, o cantor de fora, porque só a pregação do pastor da igreja não está sendo suficiente. Então nós crescemos por um lado e retrocedemos por outro lado. Hoje nós temos crente marmanhoso. Se você chamar... Eu sou de um tempo que pastor, Aitner, dava disciplina no meio da igreja. Fulano e fulana está disciplinada há tanto tempo e acabou a conversa, e cala a boca e pronto. E você tirava sua disciplina com dignidade dentro da igreja, servindo, não tinha bico grande. Hoje em dia, se um pastor chamar a atenção de um crente, me dá minha carta que eu quero mudar de igreja. Os crentes dodói, Nutella, mimimi. Tem muita gente crente, mas tem muita gente que nunca aprendeu o que é ser crente. Então nós temos que ponderar. Devemos guardar os marcos antigos, né?
Vai vir as coisas novas, vai inovar, vai vir muita coisa boa. Mas nós não podemos perder princípio. O que é princípio? Oração, jejum, leitura da palavra, congregar. Tem crente hoje que não quer congregar. Ele vai na igreja o dia que ele quer. Verdade. Tem que congregar, tomar sua ceia na sua igreja. Você tem que ter um pastor. Eu sou da época que se não tivesse pastor, você saía com carta de recomendação. Hoje em dia tem pregador que não tem pastor. Ele não tem igreja. Onde é que você congrega? O senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara não tem igreja. O cara quer pregar o mundo inteiro e ele não tem um pastor, não tem uma cobertura espiritual. Ele não tem uma igreja que ele congrega. Então, assim, muita coisa mudou para bom e muita coisa mudou para mal. Então, a gente tem que vigiar. Você acha que muita teologia e muito estudos e pouca oração tá fazendo isso com as pessoas, tornando ali uma robotização de crente? A teologia, a interna, ela é boa pro crente. Ela é boa. Só que você tem que estudar, eu digo que a teologia é como comer peixe. Você come e joga as espinhas pro mato. Não é que a teologia esfria o crente. Não é isso. Eu fiz teologia. Eu fiz teologia, fiz o médio, o básico, o avançado, faço curso direto, tenho meio mundo de curso, fiz capelania, fiz vários cursos. E eu sou uma pessoa pentecostal. Teologia não esfria ninguém. O problema é que as pessoas não podem esquecer que a pessoa lê a Bíblia e ora. A pessoa faz o curso de teologia, mas não esquece a oração. Orando, buscando poder. Conhecimento e poder. Faz o curso, conhecimento, mas você não esquece do poder. Como você também não pode ser um crente que só ora 24 horas e não lê, não aprende, não estuda, não entra no seminário. Tem que ter o equilíbrio. O tempero, Tem que ter a temperança. Eu conheço gente que ora para morrer, mas você pergunta algo da Bíblia para ele, não consegue. Perdido. E hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, né, para adquirir conhecimento. Eu costumo assim imaginar quando a palavra fala muitos sofrem por falta de conhecimento. Eu fico imaginando alguém chegar em mim, eu não falo inglês. O que ele falar para mim, eu vou acreditar, porque aquilo ali que ele tá me falando, e eu não estudei para isso. E eu vejo a Bíblia dessa forma. Então, assim, muitas pessoas hoje sofrem, e sofrem muito mesmo, por essa falta de conhecimento. E, assim, você vê dessa maneira também, pessoas que estão ali dentro e o que falarem é aquilo ali. As pessoas, não é a totalidade, mas na maioria, não querem pagar preço de oração. Não quer. Mas quer o profeta de estimação. Isso aqui pode cortar. Não quer pagar preço de oração, mas quer o profeta de estimação. Eu falo porque eu recebo 24 horas. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você chama para fazer um propósito com você na madrugada, ele some. Mas se eu falar assim, vou orar, tô te ligando agora, ele tem tempo. Então é aquela coisa, não quer orar. Faz um culto de oração na igreja, não dá ninguém. Mas fala que é o profeta que revela CPF, RG, carteira de trabalho, revela até quantas habiturações que o cara tem dentro da boca, revela tudo, revela mais um pouco. A igreja lota que não cabe, derrama. Ou seja, eu não quero uma vida com Deus, mas eu quero que Deus fale. Eu não quero orar, mas eu quero que alguém me fale algo que eu quero ouvir, mesmo que seja mentira. Por que hoje tem tido muito crescimento dessa parte, dessa galera aí que revela? Não tenho nada contra a revelação, creio em revelação, creio em profecia, creio nos dons espirituais. Mas o que acontece hoje? Pessoas que não querem ter uma vida com Deus, que querem ter um guru de estimação. Aí eu vou viajar, vou ligar no meu profeta. Profeta, eu posso viajar? Aí eu vou comprar uma casa, vou ligar no meu profeta. Profeta, posso comprar? Aí eu conheci uma mulher, uma varoa, vou ligar no meu profeta. Profeta, eu vou mandar foto da varoa. Vê aí o que Deus fala. Aí a pessoa se torna escravo. Escravo. É o que você tocou no assunto, por falta de conhecimento. Se de uma pessoa falou pra mim assim, irmã, abre a Bíblia pra mim pra ver o que Deus fala. Irmã, eu não falei nada, mas minha vontade que eu tinha de falar assim, irmão, você tem os braços quebrados? Seu braço tá torado, seu braço tá quebrado. Por que você não abre a Bíblia? Você não tem Bíblia na sua casa, não?
O povo, ele está alienado, eles é doido. Qual é a diferença, Aitana, de eu dobrar o meu joelho na minha casa, eu abrir a Bíblia e Deus falar comigo? Eu tenho que ligar para você para abrir a Bíblia para mim, para quê? Minha mão é aleijada, eu sou cego? Eu não entendo. É só aquela coisa para falar assim, eu liguei para a missionária Dalma, a profeta, e ela abriu a Bíblia. É nisso que muitos enganam esse povo. Aí liga, fala o que Deus não mandou, aí já revela. Não, porque tem uma macumba, irmã. Eu tô vendo uma macumba na sua casa. Eu tô vendo, consulta lá no YouTube, no Instagram, e o seu nome é tal. Você trabalha em tal. Tudo tá lá, ó. E Deus tá me mostrando assim, assim, assado. Mas eu sou profeta. Você manda 1000 contos pra mim, que eu vou desfazer esse trabalho. Esse dia eu tava lá em casa, uma mulher entrou aqui, missionária. Queria que a senhora orasse por mim, que eu tô perturbada. Eu fui num culto, terminou esse culto, teve um profeta, eu fiz um voto, porque os profetas estão do voto, rapa a igreja, faz o voto. E aí, quando terminou o culto, eu fui pedir oração para esse profeta, ele disse que tem uma amarração na minha vida, na vida da minha irmã, na vida não sei quem. Para mim, ele pediu 1.800, para minha irmã 800, para minha mãe 600. Meu Deus. E ele disse que se nós não fizer, nós não saímos debaixo de maldição. Sangue eu falei isso para Jesus. ela, eu falei, você sabe por que tem profeta sem vergonha? Porque tem gente besta que não conhece Bíblia. Então nós vivemos numa geração, não são todos, eu repito, de pessoas que não quer orar, não quer congregar, não quer abandonar pecado, não quer pagar preço, mas quer ter o profeta de estimação mentindo para ele 24 horas. Erra porque não conhece a palavra. Erra porque não tem conhecimento. Erra porque não quer se aprofundar. Quer viver uma vida rasa. Sendo enganada pelas mentiras dos outros. Ainda mais hoje, né? Que a gente tem um alcance de tantas coisas pra enxergar. É o cego verdadeiro, é o cego que não quer enxergar. Ele tem visão, mas não quer enxergar, né? E a gente já tá quase chegando ao fim aqui. Eu vi também que você tá com uma nova, eu falo nova programação lá dentro do seu Instagram, de responder perguntas. Gente, Meu Deus cada do céu. pergunta que aparece ali, que são boas, né? Mas tem umas perguntas que são polêmicas. Como que surgiu isso? Minha filha, um dia eu tava lá em casa e o povo me atentando. Abra a caixinha, abra a caixinha, abra a caixinha de pergunta, né? Falei, gente, eu não vou abrir essa caixinha porque eu não tenho papa na língua. Esse povo fizer pergunta besta pra mim, eu vou meter a ripa neles, que eu não aguento. Aí a primeira pergunta que fizeram pra mim, a senhora, se eu te mandar uma foto, a senhora revela? Aí eu não aguentei. Eu fiz, você viu esse vídeo? Eu vi. Viralizou. Aí eu peguei e botei assim, eu falei, revela. Séria, tentando não rir. Falei, manda pra mim a foto, manda pra mim o dinheiro, e o povo já me batendo. Já tá pedindo dinheiro pra revelar. Nem terminei de falar a caixinha. E aí você me manda a foto, eu vou lá na Fujioka, vou revelar, você me manda o CEP, eu te mando de volta. Então assim, eu respondo as minhas caixinhas muitas vezes com ironia, pra pessoa parar e refletir. Muitas vezes a pessoa, eu sei que tá mandando ali com brincadeira, com sacanagem, fazendo graça, mas tem gente, tem caixinha de pergunta pra você ter ideia que eu nem posto. Tanto que a bicha é cabeluda, eu não posto. Eu imagino. Mas a caixinha de pergunta é bom, que é uma forma assim dinâmica de você interagir. Só pra você ter ideia, eu tô aqui com você, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, eu tava olhando aqui, tem mais de 70 perguntas pra me responder só nessa última caixinha que eu abri, ó. Só pra você ter ideia. E a galera gosta, o pessoal, eles vai junto. E eu gosto, eu não ligo não, pode perguntar o que quiser. Tem umas coisas que eu acho meio atrapalhado. Ó o tanto de caixinha, ó. Umas eu respondi, outras não, ó. 77 pra me responder, ó. Olha aí a lista. Quer responder uma aí E agora eles mandam. aqui pra nós ver você respondendo? Eles mandam de todo jeito. Vou deixar você escolher, pode olhar aí. Vamos Eles ver. mandam de todo jeito, Aitana. Vamos ver. Manda pergunta cabulosa, cabeluda, pergunta grande, pergunta comprida. Eita. Gente, é umas perguntas engraçadas Não é? também. Tem pergunta de todo jeito, gente. Qual que eu vou escolher aqui? Não, essa não. Tem umas que não dá nem pra postar no feed. Tanto que essa turma... Ai, ai. Tem gente que não gosta de responder. Eu não ligo não, respondo. E agora? Pelo menos tem bastante elogio também, né? Tem uns que escreve
parece que matou o português, o espanhol e o inglês. Tem umas que eu não dou conta nem de ler, tanto que escreve atrapalhado. Eu queria... É porque o nosso tempo aqui, eu queria achar uma aqui. Essa aqui, ó. Fiquei sabendo que você revela a CPF. Rapaz, mas o povo é atentado. Botou aqui? Aham. Meu Deus do céu. Eles fazem isso só pra me atentar, porque sabe. Ó, aqui, ó. Fiquei sabendo que você revela CPF. Botou um kkk. Isso aqui deve ser gente que me conhece, né? Meu Deus do céu. É muita pergunta. Você viu aqui, Aitana? É pergunta demais. É muita coisa. Aqui tem pergunta de todo jeito. É batismo com o Espírito Santo. Hoje eu vi uma que você respondeu de alguém perguntando sobre crente endemoniado. A pessoa botou bem assim: missionária, o crente pode ficar endemoniado? Aí eu respondi brincando, eu falei, gente, mas tem crente já é endemoniado. Tem uns que não vai ficar, não. Tem uns que não é nem o demônio que entra nele, é ele que entra no demônio. Eu digo que Deus tira duas coisas, demônio e pecado. Agora caráter, igreja não transforma caráter. É por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja causando escândalo. Porque o caráter, ou você dá vazão para ser transformado, ou então não tem como. Você pode morrer de pregar. Se você não quiser mudar caráter, não muda. E tem crente que ele, infelizmente, dá lugar pro diabo. E se o diabo é terrível, sem dar lugar, ele já entra e dando lugar. Eita. Não, e eu vou falar pra vocês. Hoje ele não tá tendo nem muito trabalho, né? É difícil, né, amiga? Deixa abaixo. Nós já estamos chegando ao final, né? E eu vou pedir pra você deixar uma palavra para as pessoas, né, que estão ouvindo. Tem muita gente que segue e vê, né, os nossos bate-papo, que se alegram, que choram, que estão em depressão, de todos os tipos que você imaginar. Sim. Vão ser tocados. E eu quero que hoje você seja tomada por Deus e deixa Deus te usar. E uma palavra bem rápida para essas pessoas que talvez está pensando em desistir da vida. Amém. Primeiro, Aitana, antes de deixar essa palavra, eu quero agradecer. Obrigada pelo convite. Quero convidar o pessoal para conhecer minhas redes sociais. Hoje no canal do YouTube eu tô lá como Dalma Camelo Oficial. Lá eu tenho conteúdo diário, tenho minhas lives de oração, tenho as minhas ministrações que eu prego, que eu sempre coloco no meu canal. Nós estamos batendo aí 42 mil pessoas no canal ali, assíduo. O pessoal lá é bom mesmo do canal. No Instagram, Missionária Dalma Camelo, segue o Instagram. Você que faz parte aqui dessa turma, vai ser uma bênção. E faça suas perguntas. Isso, manda as perguntas lá na caixinha. E no Facebook nós estamos lá com Missionária Dalma Camelo. Facebook nós estamos lá com 78 mil pessoas. Instagram estamos lá com 40 mil. Então tem um pessoalzinho bom lá com a gente fazendo a obra. Agora, a mensagem que eu quero deixar aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando é que para você viver o novo de Deus, o velho tem que sair. Para você viver aquilo que Deus preparou para você, você tem que deixar as coisas velhas para trás. A gente tem dificuldade de mudança. Às vezes a gente ora pedindo para Deus, Senhor, traz o novo, faz alguma coisa nova. Mas nós estamos sempre apegados às mesmas crenças, às mesmas pessoas, aos mesmos lugares. E às vezes a gente, para atravessar uma vermelha, a gente tem que deixar o Egito para trás. Aquele povo, eles estão à beira da terra prometida. Só que qualquer dificuldade, eles olhavam para Moisés e falavam, vai saudade da cebola, saudade do pepino, saudade do Egito. Lá nós apanhávamos, mas nós era felizes. E nós vivemos numa geração que tem dificuldade de desvencilhar daquilo que é velho. E eu aprendi, enquanto a gente não tira o que é velho, o novo não entra. Enquanto a gente não tira as crendices, as más amizades, o pecado, o velho eu, o mau costume, aquelas manias que desagradam o Espírito Santo, a gente não começa a viver. Aí você começa a olhar para a vida de um, de outro, nossa, fulano tá uma benção, nossa, fulano conquistou. Mas veja o que aquela pessoa precisou abrir mão para ele chegar onde ele está. A gente nunca toma posse de nada sem abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa para tomar posse do novo de Deus. Então Deus tem um novo para nós, Deus tem vitória para nós, Deus tem bênção.
mas precisa fazer uma limpeza. Lembra da dracma? A mulher perdeu uma dracma. Mas para achar a dracma, para esperar o noivo, ela teve que acender a candeia, varrer a casa, fazer uma faxina para viver o novo de Deus. Só depois da faxina foi que ela se alegrou com as amigas e foi viver uma festa. Tem gente que o Espírito Santo tem uma festa preparada para ele, mas ele não acende a candeia, ele não varre a casa, ele não limpa, ele não quer novidade, ele não quer mudança. Aqui pra mim tá bom, esse mundinho tá bom, essas amizadezinhas tá boa, aqui nesse cantinho tá bom, não mexe comigo. O Espírito Santo quer mexer com ele, ele fica, não mexe, não toca. Aqui não pode mexer. Aí Deus dizendo, meu filho, se você soubesse o tamanho do lugar que eu quero colocar você, tamanho da bênção que eu quero te entregar, as coisas novas que eu quero fazer você ver, se você soubesse que logo ali tem uma terra prometida que manda leite e mel, você não sentia falta nunca na sua vida, saudade de pepim, de cebola, de faraó, de Egito, você estava marchando uma terra prometida. Eita, Jesus, glória a Deus, hein? Viu, gente? Solta o velho pro novo chegar, pelo amor de Deus. Para com esse negócio aí, gente. Vai viver o novo. Senão você daqui uns dias tá só à base de medicamento, Só trancado Jesus. dentro de um hospício, sei lá o quê, né? Que hoje em dia tudo tá levando pra esse lado. E só vendo a vida passar. Como que é pra te agendar, levar você na igreja? Moça, é fácil demais. E é mesmo? Mixe, me agendar é só entrar no meu Instagram, me chamar no direct. Aí ali a gente fecha o dia, eu tenho que olhar na agenda pra ver as datas, né? E aí, terminando o culto, tendo aquele pastelzinho pra nós comer, aquele franguinho caipira, aquela coisa. Quem me conhece sabe, acaba o culto, eu fico ali no meio dos irmãos, tem uma jantinha, nós vai, fica junto, né? Esses dias eu ri bastante com você tentando fazer uma dieta, uns negócios. Rapaz, mas eu tô... Ai, eu tenho que colar contigo. Eu comprei uma esteira e a esteira virou cabide. Aí eu radei essa esteira pra minha mãe. E aí o tal do crente come, né? É. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu já digo logo assim, me repreendendo e voltar pra academia. Mas eu malho na força do ódio. Eu tenho uma raiva de academia, eu não gosto. Nossa, que treino não é de Deus, não, irmão. Sangue de Jesus tem poder, um trem daquele ali. Mas eu tenho que voltar, né? É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, né? Quando a gente vê os resultados, o bucho acabando, tem que voltar, porque crente come. Come. Come e come muito. Então o segredo é chamar no direct e... Chamar no direct, e a gente... ter um pastelzinho, combina uma o dia, coxinha. combina a hora, a gente fecha uma agenda, combina uma oferta abençoada para estar abençoando nosso ministério, gasolina, e aí nós vamos, se for para ir de carro, se for para ir de ônibus, se for para ir de avião. O segredo é entrar no direct, a gente troca mensagem ali pelo WhatsApp e alinha tudo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Viu, gente? É isso aí. Leve a Dalma na sua igreja, que eu vou falar pra vocês. Congresso abençoado tá aqui, ó. A preleitora que vocês precisam. É uma bênção de Deus. Tem compromisso com a palavra. Não fica falando heresia nem asneira. É engraçada, mas fala a palavra. Depois vocês dão uma olhada lá nas redes sociais, no YouTube, que vocês vão ver que realmente ela tem compromisso com a palavra de Deus, né? Minha amiga, muito obrigada. Amiga, eu que agradeço. Você é uma benção, minha irmã. Você é top. Não, quando eu tô triste pra baixo, eu vou lá olhar suas coisas. Eu falo, gente, eu preciso de sorrir um pouco dentro da palavra de Deus. Amém. É bênção de Deus. Deus Muito abençoe obrigada, sua viu? vida. Por ter vindo, Amém. disponibilizado seu tempo. Amém. Eu me sinto muito honrada, Amém. porque eu sei o quanto que é corrida a sua vida, né? E Deus é fiel, Amém. viu? Deus abençoe. Precisar de mim, eu tô por aqui. Amém. Viu? Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Foi